calça recentemente, em menos de 3 lavagens, a calça já estava toda esturricada, aquela cor estranha. Sabe aquele jeito quando você olha pra uma roupa e pensa, meu Deus, a minha roupa já acabou. E como eu sempre digo, não adianta vir me falar que tem que lavar roupa na mão ou isso ou aquilo, porque a gente tá em 2025 e não existe mais, vou lavar roupa na mão. É impossível alguém ter tempo suficiente ou, sei lá, disposição pra lavar, por exemplo, uma calça jeans à mão. Pois bem, foi nessa que eu comecei a pesquisar por que as nossas roupas não duram mais como antigamente. Os preços aumentam, a concorrência aumenta e cada dia que passa a qualidade das roupas fica pior. Mas por que isso acontece? E não adianta vir me falar tipo assim, é você comprar uma roupa mais cara que aí a roupa vai ser melhor. Não. Porque aqui vocês vão entender que na maioria dos casos não adianta você comprar uma roupa mais cara ou uma roupa mais barata, o que seja. Hoje nós vamos falar sobre roupas, vamos entender como é que a indústria da moda chegou nesse nível, vamos entender qual é o impacto disso não só no nosso bolso, mas também no mundo. Já peço logo para você se inscreve, dá o like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Vocês podem me mandar recomendações de vídeos que é lá no meu Instagram que é Julevos e vamos lá falar sobre esse tema. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam como que as roupas eram antigamente pra gente chegar no nível que a gente tá hoje com as roupas de péssima qualidade. Então, para isso, vamos voltar um pouquinho no passado. Até o final do século XVIII, a confecção de roupas era uma coisa completamente artesanal, que era conhecido como cottage industry aí no mundo anglo-saxão. As famílias na Europa e nas Américas teciam essas roupas em casa, usando teares manuais, fibras de algodão, que era uma coisa mais natural, né? Tinha linho, lã, algodão, enfim. Já voltando pro nosso Brasil, lá no Brasil colonial, os indígenas já dominavam técnicas com fibras vegetais e algodão, isso muito tempo atrás. Eles criavam redes, tangas e essas roupas aí para as cerimônias que eles faziam. E essas roupas duravam anos e anos e anos, mesmo no calor do Brasil. Essas roupas eram feitas com muita paciência, num processo ali que era extremamente lento. Cada fio de roupa era fiado à mão e isso tudo ia passando de gerações e gerações, de pessoas para pessoas, de mãe para filhos, de filhos para netos e assim ia. Agora eu quero entrar um pouquinho no papo de jeans, que é como se fosse um ícone de moda. De onde surgiu isso? Como é que ele era antigamente? Quando você pensa em calça jeans, pelo menos eu penso que eu vou comprar e vai durar pro resto da minha vida. Lá em 1873, Levi Strauss e Jacob Davis, eles patentearam a calça jeans que tinha alguns rebites de cobre e eram planejadas para aquela corrida do ouro ali na Califórnia, para os mineiros que estariam ali naquele lugar. E essa calça era feita de denim 100% algodão. Tinha fios grossos e um tingimento de índigo natural. Sabe aquela coisa que ia se desbotando com o tempo e fica naquela cor maravilhosa? Que hoje tentam imitar esse desbotamento aí com químicos, mas é um químico ali, não é natural. Só para vocês entenderem como é que era esse índigo, por exemplo, as calças iam sendo usadas conforme os anos passavam, aí ia desbotando e ficando aquela cor bonita. Hoje as calças que você vê naquele desbotamento, ou sei lá, que você tenta fazer, ou que você compra daquela forma, não é o jeans natural. Aquilo é um tipo de corante, é um químico. E esse denim usava uma trama em sarja 3x1. Por exemplo, esses jeans vocês sabem que era feito para aguentar você trabalhar ali o dia inteiro, para aguentar pás, para aguentar picaretas, para aguentar você ficar o dia inteiro debaixo do sol, você capinando, você cavando, fazendo um monte de coisa. E o jeans era aquela vestimenta que você ia usar e ia durar o resto da sua vida. Já no nosso Brasil, a história têxtil começou ali no século XIX. Tinha a fábrica de tecidos de Todos os Santos, lá na Bahia, que usavam algodão local para fazer roupa para os operários e para os escravizados ali enquanto eles estavam naquelas fábricas, com essas máquinas que eram movidas a água. E essas peças eram coisas bem simples, mas mesmo elas sendo muito simples, eram coisas que duravam por muitas gerações. Lá no livro A História da Moda do Brasil, das influências das autorreferências de João Braga e Luiz André do Prado, explica que até os anos 1930, a confecção brasileira era quase toda artesanal ou semi-artesanal, com costureiras locais e essas roupas reforçadas para o climinha do nosso país que a gente tanto conhece. E por que essas roupas duravam tanto? Os 3 principais motivos são: primeiro, os materiais. Eram fibras naturais, como o algodão puro, que eles têm muita resistência e não quebra fácil, diferente dos sintéticos modernos. Segunda coisa era processo. Tingimento natural, né, como o índigo, ele fixava ali no tecido e ele não corroía, e as costuras eram feitas duplas, triplas ou o que fosse para elas aguentarem tudo sem poder rasgar, né? E terceiro era a mentalidade. Já que essas roupas eram consideradas como um bem de família, por exemplo, uma calça da Levi's, que hoje vocês sabem que, sei lá, custa 600, 700 reais, antigamente também esse valor custava o equivalente do hoje 600, 700 reais. Só que isso era como se fosse um bem de família, um investimento que você fazia. Porque essa roupa não era só sua, essa roupa ia passar para todo mundo. E se ia durar 10, 20, 30 anos que seja. A
Acontece que hoje, se você pensa que você vai comprar uma calça de R$ 600 e ela vai durar, você tá muito enganado. Porque eu já testei fazer isso, já tentei comprar roupas mais caras, já fui em lojas melhores e todas elas tinham um tecido ruim igual. Porque na composição das calças, do tecido, qualquer roupa que você for comprar, dá uma olhada. E a gente vai falar sobre os tecidos aqui na frente. E eu vim dar aqui uma pausa pra falar pra vocês de algo que eu já gosto muito e vocês já bem sabem, que são as minhas joias da Murano Joias. São peças que eu tô usando em todos os meus vídeos, colar, brinco, anel, tudo. Eu adoro, estão aqui, ó, super brilhantes e combina com todos os meus looks, eu nunca tiro do meu corpo. Vocês estão vendo o brilho dessa pulseira, o brilho dessas peças, o brilho desse anel, tudo brilha muito, eu não preciso nem dizer pra vocês. Pra você que não sabe, vai ficar sabendo agora, porque os acessórios da Murano têm garantia vitalícia, de tanto que eles confiam que essas joias não escurecem, eu garanto pra vocês, porque eu não tiro pra nada. Eu uso pra correr, eu uso no banho, eu uso pra dormir, porque eu sempre fui uma pessoa que odiava tirar acessórios, e eu realmente não tiro. E as peças da Murano são joias que são feitas pra durar, e cabem muito com tudo que eu falo pra vocês aqui, de você comprar algo que vai durar pra toda a sua vida. São feitas com aço inox, banho de ouro 18 quilates e tecnologia PVD, ou seja, as peças não escurecem. E pra você que não sabe ainda, a Murano tá com Black November. Todas as peças estão saindo por R$ 99 na compra mínima de 4 peças. Ou seja, você vai lá no site, vê a peça que você gostou e você escolhe, todas elas estão por R$ 99. E a Murano ainda tá fazendo um teste grátis de 30 dias, do tanto que eles confiam nesses acessórios. Eles te dão esse teste grátis de 30 dias pra você ver como as peças não escurecem. E pra melhorar isso tudo, como se já não fosse bom o suficiente, o meu cupom é cumulativo. E com essa promoção das peças saindo R$ 99, você pode usar o cupom em cima disso. Você vai ter frete grátis e você vai aproveitar todos os acessórios da Murano. Vamos lá voltar pro vídeo. Minha avó, minha mãe, elas tinham essas roupas que eram passadas de gerações. Minha mãe, ela guardava as roupinhas que eu tinha quando eu era bebê para minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas vão guardar para as filhas delas, o que seja. Minha avó guardava as coisas para minha mãe usar, minha mãe guardava para eu usar. Isso passando de geração em geração. Vocês conseguem imaginar eu dando uma roupa que eu tenho para minha filha? É impossível, porque essa roupa não dura nem um ano. Como que eu vou dar essa roupa para uma filha minha? Não vai durar. Agora vamos falar sobre o que aconteceu ao longo dos anos, depois que eu expliquei pra vocês um pouquinho sobre a história das roupas, de onde é que veio essas roupas, o que aconteceu. E essa grande virada das roupas que eu falei pra vocês, de como que elas eram feitas para o que elas são hoje, um pouquinho desse período foi ali na Revolução Industrial no século XVIII, onde aconteceu na Inglaterra. Tinham as máquinas Spinning Jenny, os famosos teares mecânicos, que transformaram a produção de teares manuais para as fábricas. Então começou a ser produzido roupas numa escala jamais vista. Lembram que lá atrás eu falei que tudo era de tear? Agora não mais. Entre 1810 e 1840, a produção têxtil global triplicou e as roupas foram ficando mais acessíveis para as massas. Lá no Brasil, essa industrialização têxtil foi ganhando força ali no final do século XIX, mas lá nos anos de 1950 foi quando realmente teve toda a explosão. Tinham fábricas como a Rodia lá em São Paulo, que essa fábrica trouxe fibras sintéticas como o nylon, por exemplo, mas mesmo assim o foco ainda era na qualidade, não na quantidade. Então, mesmo sendo coisa sintética, eles ainda pensavam muito do que ia ser a qualidade dessas roupas. Então, apesar de tudo isso, ainda tinha aquele sentimento que as pessoas pensavam que essas roupas deveriam durar. Então, o nosso famoso jeans foi acompanhando essa onda toda. Nos Estados Unidos, marcas como a Levi's produziam milhões de roupas de calças jeans, enfim, para os trabalhadores, para cowboys. E nos anos 1950, diversos ícones da moda, enfim, como o James Dean da vida, como vocês bem sabem, começaram a transformar o jeans em um ícone fashion. Porque vocês pensam em jeans, eu mesmo já penso em jeans como se fosse uma roupa mais fashion que eu tenho, porque eu adoro usar calça jeans. Quando colocam calça jeans, eu penso, meu Deus, meu look vai ficar maravilhoso, porque calça jeans virou esse ícone de moda. Quando eu penso em jeans, eu penso em conforto e numa roupa que, por mais que eu faça tudo, não vai rasgar. Então vocês pensam, esses cowboys que usavam jeans, que eram feitos pra eles usavam roupa jeans em todo lugar, estavam sempre naqueles cavalos, ou sei lá onde, e o jeans não rasgava, era essa a ideia que a gente tem quando pensamos em roupa jeans, não é mesmo? Já no Brasil, o jeans chegou importado nos anos de 1950. Mas ele foi virando febre lá nos anos de 1970, que tinham várias marcas, como US Top, Elos e Aforo, que usavam algodão do Brasil aí para fazer essas roupas mais reforçadas, esses jeans que vão durar. Então, como falar aqui na reportagem, esses jeans Elos dos anos 80, que eles eram mais caros, mas é como eu falei anteriormente, você usava o jeans, comprava um jeans como um investimento. Já nos anos de 1990, as nossas marcas amadas, Zara e H&M, elas criaram um novo modelo,
E aí vai entrar o que eu vou falar pra vocês agora de toda a mudança. Que eram coleções semanais inspiradas nas passarelas, produzidas em tempo recorde, e elas eram super baratas. Inclusive, eu achei que essas duas marcas, a Zara e a H&M, a semelhança entre elas, eu achei que eram do mesmo grupo, mas não. A Zara é de um grupo da Espanha e a H&M é de um grupo da Suécia. Só pra trazer pra vocês essa curiosidade. Então, ocorreu toda essa virada quando a Zara conseguia levar a ideia do desenho até a loja em apenas 15 dias. Contra os 9 meses das marcas tradicionais para trazer o que estava na passarela para dentro de uma loja. Pensem, 9 meses para 15 dias. Então eles usavam as fábricas próprias aqui na Espanha, que eram conectadas com os monotrilhos subterrâneos, e os tecidos pré-cortados, que eles chamavam aqui, eu vou ler para vocês, great goods, que eles podiam ser transformados em qualquer peça, em qualquer roupa, muito rápido. Isso eu vi em um vídeo do YouTube maravilhoso, que eu vou deixar na descrição para vocês aqui, para vocês verem mais, que esse vídeo trata muito a respeito dessa coisa de roupas, tá? Então você via a roupa na passarela, os modelos passeando, e em pouquíssimo tempo essa roupa já estava lá dentro da Zara. Era uma imitação de roupa prontíssima para vender. Em vez de apostas de grandes coleções anuais, a Zara simplesmente produzia pequenos lotes e ia ajustando a produção de acordo com o que vendia. Simples assim. No Brasil, as marcas como Renner e C&A também foram adotando esse estilo além do começo dos anos 2000, só que bem no comecinho disso, para deixar bem claro para vocês, eles ainda focavam em qualidade. No começo. Então, obviamente, a globalização afetou tudo isso. Como eu falei para vocês, eles focavam em qualidade. Mas agora, a partir de 1994, o presidente Bill Clinton assinou a NAFTA, que foi para facilitar a produção de roupas lá no México. E nos anos 2000, normalizado e aceite o comércio com a China, porque as roupas seriam produzidas na China de uma forma extremamente barata. Em 2005, teve o fim do Multi-Fiber Arrangement, que removeu o limite de importação de roupas. Então, com isso foi permitido que essas roupas pudessem ser produzidas em países que tinham um salário extremamente baixo e lei de trabalho nenhuma, como o Bangladesh da vida, que você vai ver uma roupa sua, tá lá, foi feita em Bangladesh, foi feito não sei aonde. Nunca é feito no país onde é vendida, nunca. Esses países não têm regulamentação, trabalhadores que ganham extremamente pouco, e as regulamentações ambientais também são muito fracas. Com a crise financeira de 2008, tudo piorou, já que as pessoas tinham menos dinheiro para comprar, então lojas como a H&M, Zara, Forever 21, enfim, várias marcas começaram a vender de uma forma muito barata para que as pessoas pudessem ter acesso, e para vender de uma forma barata, vocês sabem que não tem como continuar com a qualidade que era antes. Lojas muito tradicionais como a Abercrombie, vocês conhecem a Abercrombie, né? Era um ícone assim de moda nos anos 2000. Tiveram também que cortar muitos custos para poder produzir essas roupas baratas. Como eu falei para vocês, não existe almoço grátis. E no Brasil, isso veio refletindo na 25 de março, né? Que a gente sabe da qualidade das roupas muito duvidosa. Mas é da opção de cada um comprar. Só tô explicando para vocês a lógica das roupas terem virado o que viraram hoje, sem qualidade alguma, tá? Hoje tem o Ultra Fast Fashion, que é a Shein, por exemplo, que leva isso ao extremo. A Shein lança 10 mil itens em média por dia, usando tecidos sintéticos como poliéster, que é menos de $1 o quilo. Então, qualquer roupa que você for comprar da Shein vai ser pelo menos 90% de poliéster, às vezes até 100%. Então, dá uma olhada nas roupas que você tem. Eu não tô falando só de Shein, não, tá? Porque esse título do vídeo que eu assisti é justamente isso. Não é só a Shein. Todas as marcas são assim. Se você vai comprar roupa cara, se você vai comprar roupa barata, tá lá o tecido sintético poliéster. E isso que eu falei pra vocês, né? Que teve uma época que eu decidi que eu não queria mais comprar roupa na Shein, porque eu comprava muito lá e a qualidade das roupas é muito ruim. Então, basicamente, de 3 em 3 meses eu estava renovando o meu guarda-roupa. Eu pensei, não, eu vou querer fazer uma coisa melhor aqui, porque o tecido é poliéster e é muito ruim, eu não quero isso. Pois bem, comecei a comprar em lojas mais caras, achando que o tecido seria melhor. Não, tava lá também os 90% de poliéster, então tenha muito cuidado com isso. O poliéster é meio que um plástico. Mais especificamente falando, ele é feito de derivados do petróleo, como por exemplo a garrafa PET. O poliéster, só para vocês entenderem, ele é tão mal falado por vários motivos. Primeiro, ele é super barato de produzir, né, obviamente, mas a gente vai pagar caro de qualquer forma. Ele é feito de petróleo, que é um recurso não renovável. Demora séculos para se decompor. Uma peça de poliéster vai demorar mais de 400 anos para ter essa decomposição. Aquele cheirinho muito esquisito na roupa. E sabe aquele choquezinho que você tem quando você vai vestir uma roupa? Então, é por causa do poliéster. Continuando, por exemplo, as roupas jeans no Brasil, que eu falei muito pra vocês, representa 11% do mercado brasileiro aí de roupas, enfim. Mas a qualidade caiu muito com essa importação de roupas que eram feitas ali na Ásia. E aí no livro A Brief History of Mass Manufactured Clothing, de Regina Lee Blasinsky, explica como é que foi essa padronização pós-1860. Barateou essa produção toda, mas sacrificou a qualidade, como vocês viram. Tem um artigo numa revista que se chama Nature Reviews Earth and Environment, que é chamado The Environmental Price of Fast Fashion.
mostra que os consumos das roupas dobrou desde 2000, mas, ao mesmo tempo, o tempo de uso por peça reduziu pela metade. Como eu falei pra vocês, a roupa que eu comprei antes ali dos anos 2000, ela ia durar por muitos anos, talvez até o final da minha vida. Só que uma roupa que eu compro hoje na Shein, de 3 em 3 meses eu tenho que renovar, porque elas não vão durar. Em todo lugar da internet você pode ver pessoas comprando roupas e reclamando das roupas, de como elas têm uma qualidade horrível. Hoje eu costumo muito frequentar brechó pra comprar as minhas roupas. Aqui na Espanha existe uma rede de brechó chamada Humana Vintage. Tem a Humana Vintage e tem a Humana normal. Eu comprei exatamente tipo ontem, ou foi essa semana, não lembro. 3 sobretudos, cada um custando 4 euros. E são sobretudo de marcas extremamente caras, que já não são tão essa coisa de qualidade, mas se você for comprar nessas lojas ia ser mais 100 euros, eu vou no brechó e compro. Eu penso, essa roupa aqui está muito nova, alguma pessoa usou, não quis mais, eu vou comprar. Eu tô ali reduzindo a quantidade de lixo no mundo, né, que tá sendo produzido. Eu vou gastar pouquíssimo e vou ficar com essa roupa por muito tempo. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a brechó, eu não posso ficar falando, ah, vai em brechó, porque eu lembro que eu morava lá em Floripa e os brechós eram muito caros. Era assim, inviável ficar indo em brechó. Eu ia pra brechó e as pessoas queriam vender por 100, 200 reais uma roupa em brechó, isso não existe. Então, se você quer começar a comprar em brechó, por exemplo, eu acho que em toda a cidade, pelo menos lá em Floripa, tinha o brechó da igreja. Então, eu ia no brechó da igreja, que era de 2, 3 reais as roupas, e principalmente pro inverno, eu comprava casaco. Tem alguns casacos desses até hoje, eu comprei no brechó da igreja de 2017, 2018, então assim, muitos anos atrás. O que é que eu posso recomendar pra vocês? Caso na cidade de vocês não tenham um brechó normal, igual aqui, o da Humana. Procurem o da igreja, é muito bom. Então, pra gente falar mais sobre isso, por que as roupas têm péssima qualidade e não duram? E agora todo mundo quer entender para essa conclusão de por que os meus jeans destroem em menos de um mês. E a resposta, meus amigos, é a famosa obsolescência programada. Lembra da música da Pitty, né? As marcas projetam basicamente tudo para que você use muito rápido e você tenha que comprar de novo. Porque senão, qual seria o lucro dessas marcas? Lucro estratosférico se você usasse uma roupa que ia durar 10 anos. Não faz sentido. E aí no livro Overdressed, The Shocking High Cost of Cheap Fashion, da Elizabeth Klein, explica muito sobre isso, sobre essa terceirização de onde as roupas são produzidas. Então você tá aí usando essa roupa caríssima, de grife, que você acha super chique, enquanto alguém lá na Ásia ganhou, sei lá, menos de $1 pra estar produzindo essa roupa. É simplesmente pelo status e pela grife. A roupa nem qualidade tem. E eu sei disso porque eu também compro essas roupas. Eu vou explicar pra vocês de forma mais detalhada a respeito do porquê. Como eu falei anteriormente, os materiais baratos, que nos anos 70 a Levi's usava, por exemplo, o algodão puríssimo para fazer aqueles jeans. No vídeo do YouTube que eu vi, que eu falei aqui pra vocês e eu vou ler, eles compararam o jeans da Abercrombie dos anos 2000, tinha 761 gramas e 100% de algodão, com o atual, que tem 720 gramas com elastano. Mostrando que esse vintage, esse lá atrás que a gente chama de vintage, que é uma coisa antiga, é muito mais robusto e durável. Hoje, por exemplo, 70% dos jeans, eles têm elastano, que é para poder caber em todo mundo e eles não terem que fazer tantas roupas, só que com elastano, as roupas rasgam muito fácil. O elastano, que é uma fibra plástica, quanto mais você lava, mais ele vai se destruindo rápido e vai se degradando com o tempo. Então, aquela coisa de lavar o jeans para ele ficar bonito que tinha, pode esquecer. No Brasil, esses jeans que eles são importados, não só no Brasil, mas em qualquer lugar. Você compra, sei lá, na Shein, na AliExpress, nananã, essas roupas têm pelo menos 90% de poliéster. Eu não consigo lembrar alguma loja que eu fui que eu vi roupa com menos de 50% de poliéster, tá? Não tem. Eu lembro que eu fui ontem numa loja ver roupas e tinha uma roupa de cachemira que eu queria muito comprar. O casaquinho de cachemira era mais de 100 euros, que é impossível. Eu também queria muito trazer essa história da cachemira pra vocês, porque cachemira é um tecido que antigamente custava 9, 10 dólares, que eu tava lendo vários artigos sobre isso. Hoje, cachemira, que é um tecido puro e que vai durar, virou um item de luxo extremo. Então você só consegue usar cachemira se você foi muito rico. Poderia ficar falando horas sobre cachemira, mas sobre algodão, enfim, é outra coisa. Segundo aspecto, tem essa construção das roupas que são completamente descuidadas hoje, porque não é para durar. Então, nos anos 80, esses jeans que tinham várias costuras, vários tecidos novinhos e puros, hoje não existe mais. E eu vou ler aqui para vocês desse vídeo, né, que elas falam que os zíperes eram de metal, como diz da Abercrombie Vintage, que deslizava suavemente e durava anos. Hoje, as costuras são simples, com linhas finas de poliéster que arrebentam rápido e zíperes são de plástico barato que quebram em semanas. Olha só, um teste que foi feito mostrou que a camiseta da H&M perdeu forma e desbotou em 5 lavagens, enquanto a camiseta de algodão dos anos 80 aguentava 50 lavagens. E no vídeo que eu assisti a respeito também fala dessa questão dos zíperes, que eles economizam 50 centavos de dólar em um zíper pior, que é uma prática muito comum para atingir metas de lucro. Então, tenho certeza que já aconteceu com você. Você vai abrir sua calça, fechar sua calça e o zíper crack.
quebra inteiro. Terceira coisa, o tingimento que é péssimo hoje, muito ruim, que o índigo natural, que era usado nos jeans antigos, ele ficava desbotando com o tempo e ficava aquela cor maravilhosa. Hoje essas roupas têm corante químico, por exemplo, a anilina, que eles desbotam muito rápido e fica horrível, é completamente um químico ali. Mancham as outras roupas, que vocês sabem disso, colocam a roupa só colorida com outra, com anilina, acabou as suas outras roupas. Polui muitos rios com esses produtos completamente químicos e tóxicos. E olhem só, um relatório da Greenpeace mostrou que rios em Bangladesh, onde 80% das roupas fast fashion são produzidas, estão contaminadas por corantes que matam peixes e prejudicam comunidades. Quarta coisa, a mentalidade do fast fashion. Obviamente, o fast fashion mudou como é que a gente vê as roupas. Antes, essas marcas, como eu falei, da Abercrombie, que vendiam qualidade, né, eles tinham muito orgulho em falar como as roupas eram feitas de lã, de algodão. Tinham muitas propagandas a respeito disso, falando da alfaiataria, como era cuidadosa. Hoje, a Shein, a Zara da vida criam coleções semanais para poder imitar as passarelas de uma forma muito rápida, com qualidade péssima. E olha só, no vídeo que eu vi, mostra que uma saia da Celine, que custava $1.000, que tinha lá no desfile, a moça passando na passarela, passou, sei lá, uma semana, a Zara já estava vendendo por $80 na loja, uma saia exatamente igual. Obviamente, com nada de qualidade. E a Shein, para vocês entenderem, lança 35 mil itens em semanas, contra a Zara, que lança 35 mil itens por ano. Então vocês pensam que a Zara já é um fast fashion? Imagina a Shein. E eles usam um software em tempo real para ver o que está acontecendo ali com as vendas e ver o que eles vão produzir mais. Resumindo, material barato, tingimento tóxico, essa rapidez, os lugares são produzidos, como são produzidos, explica muito isso. E qual que é o impacto disso no nosso bolso e no planeta? A indústria da moda é um dos principais vilões ambientais. 10% das emissões globais de CO2 são feitas pela indústria da moda, que são mais que a aviação e transporte marítimo juntos. Consome 79 bilhões de metros cúbicos de água por ano, que é equivalente a encher 32 milhões de piscinas olímpicas. No Brasil, um par de jeans pode usar até 120 litros de água por produção, sem contar os corantes tóxicos que são jogados lá no rio Tietê. E o lixo, olhem só, a moda gera 92 milhões de toneladas de resíduos por ano, um caminhão de lixo por segundo. E também no deserto do Atacama, no Chile, montanhas de roupas descartadas são visíveis no espaço. Tem um artigo que eu falei para vocês da Environmental Health, fala que os impactos recaem sobre os países pobres, como Bangladesh, onde os rios viram esgoto têxtil. Então, quando você vai comprar um jeans de R$100, só que você tem que comprar ele todo mês, pensa no prejuízo que isso causa. Um relatório da WRI diz que a economia circular na moda poderia gerar 192 bilhões até 2030 com menos desperdício. E para falar para vocês um pouquinho resumido do que foi transformada essa indústria da moda. Você não precisa ser refém dessas roupas que elas desmancham rápido, desbotam rápido. Como eu falei para vocês, procura um brechó ou algum brechó da igreja, alguma coisa. Se vocês acharem uma marca que seja boa, compartilha com a gente nos comentários. Falem mais a respeito disso, porque essas marcas merecem muito nome, essas marcas que as roupas duram. Quando você for comprar, pense em comprar menos, mas comprar melhor, que é uma coisa que eu faço agora. Antigamente eu queria ter mais quantidade de roupa, hoje eu penso muito na qualidade. E quando vocês forem pesquisar, façam que nem eu leio muito o rótulo das roupas agora, eu vejo que elas são feitas, se tem muito poliéster, se tem muito elastano, o que seja, para eu saber que a roupa vai durar mais. Seu bolso vai agradecer e o planeta também. Comentem a opinião de vocês aqui, me falem a respeito disso, se vocês conhecem marcas boas, o que é que vocês acham de tudo isso, que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo.